Boa noite, meus amigos. Entrando aí através do Instagram e do Facebook para realizarmos mais uma live. Deixar as pessoas entrarem um pouquinho. Nossa super melhor diretora de escolas municipal do município do Rio de Janeiro, nossa professora Cristina Negreiro já chegou. Marcos Tatame, matéria incrível da Tatame. Parabéns a toda a equipe da Tatame. A Célia pelo Facebook. Quem precisar comprar Mary Kay, procure a Célia no Caju, hein? Já estou fazendo a propaganda. Boa noite, Célia. Boa noite a Cláudia. Boa noite a todos que estão entrando aí para acompanhar mais uma live. Há pouco cheguei em casa, muito rapidamente tomei um banho para me organizar, para realizarmos aí mais essa atividade e cumprirmos, né, mais essa agenda. Tem pessoas cobrando lives. Obrigado, professor Alex, por entrar, participar aqui conosco. Pessoas me cobrando para fazer mais lives durante a semana, mas a semana está sendo muito corrida e eu confesso que essas lives no final da noite eu já estou esgotado. Então eu vou me esforçar para que nós façamos outras lives, mas por enquanto eu dou conta de uma só. Talvez a minha assessoria, a minha equipe aí me ajude a fazer lives em horários mais cedo para que a gente consiga aí. Gente, enfermeiro Felipe, enfermeira Elisângela, gratidão por acompanhar aí a nossa live hoje com o nosso também enfermeiro Diego Tuber, um parceiro, tem aí uma formação incrível, professor Maicon também. Quero dizer a todos que nos acompanham aqui na live de hoje que o enfermeiro Maicon, que mora em São Gonçalo, ele é pré-candidato a vereador no município de São Gonçalo. É um parceiro, uma pessoa muito respeitada, com uma trajetória ilibada e proba no âmbito da academia da enfermagem. Então eu manifesto os meus votos sinceros de que você obtenha sucesso nesse pleito aí em São Gonçalo, o parceiro Maicon. Vamos chamar aí o nosso convidado. Opa! Boa noite, professor Diego, enfermeiro Diego, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Paulo? Tudo bem. Primeiro eu quero agradecê-lo pela disponibilidade, por estar aqui conosco, trocando uma ideia, falando um pouco desse empoderamento, desse protagonismo do profissional enfermeiro, sobretudo falando do profissional enfermeiro num campo de atuação que é quase imperceptível, esse protagonismo, né? Muitos o veem, como na obstetrícia, né? De repente, na posição que você estiver atuando, tem algumas pessoas que te veem como médico, enfim, como um outro profissional. E é até muito curioso poder falar com um enfermeiro que tem uma vida pautada aí na medicina do esporte, em atividade física, que é algo que eu não vivenciei ao longo desses quase 12 anos de formado. Então, hoje eu espero que você consiga me dar uma animada, porque o cansaço está aqui
Tá brabo. Então, Os pô, dias têm sido terríveis. eu trabalho com medicina do esporte, atividade física. Se eu não conseguir te animar, pô, Ah, vou eu, eu embora. vou mandar eu vou mandar meu personal embora e vou contratar um enfermeiro personal que com certeza vai corresponder ainda mais às minhas expectativas. Enfim, o Diego, a gente está esperando aí, dando 5 minutinhos para a galera entrar. A galera está entrando. Lá no Facebook a gente já está com quase 300 pessoas visualizando a nossa live pelo Facebook. Infelizmente, a gente não consegue fazer lives pelo Facebook. E aí a minha galera, eu tenho uma galerinha que é mais velha e usa mais o Facebook do que o Instagram. E aí eu sempre faço questão de simultaneamente fazer as lives com o Instagram e o Facebook, porque no Instagram a gente sempre bate cerca, no momento da live, de 100, 120 visualizações, e no Facebook a gente ultrapassa 500, 600 visualizações. Então, Diego, mais uma vez, gratidão por estar aqui conosco em mais uma live. Meu nome é Pablo Melo, sou seu colega, sou enfermeiro, obstetra, sanitarista, com uma vida pautada em gestão e saúde pública. Fui diretor de unidade básica de saúde por quase 7 anos. Fui professor da cadeira de obstetrícia da UFRJ. Fui professor na Souza Marques, na Estácio, na disciplina de saúde da família. Tem o professor Alex, que representa a nossa coordenação da Estácio, coordenação do curso de enfermagem da Estácio de Sá, que eu super recomendo. E aí, pautei minha vida para gestão pública. Fui para o Estado como subsecretário, superintendente executivo, fui diretor de assistência especializada e agora acabei de me descompatibilizar como subprefeito do centro e da zona portuária. Vamos, eu acho, iniciar falando um pouquinho de você também, né? Você é enfermeiro, pós-graduado em medicina do esporte e atividade física. Fala um pouquinho de você para a gente, por favor. Vamos lá, eu também tenho mais ou menos o mesmo tempo de formado que você, eu tenho 13 anos de formado. Fiz a minha primeira pós em CTI, né? Que eu acho que todo enfermeiro, quando logo que se forma, que não tem que não veio do técnico de enfermagem, não tem nenhuma história dentro do meio da saúde, ele quer fazer alguma coisa em que ele consiga trabalhar em todos os lugares. Então, fiz a pós em CTI, depois eu fiz a pós em enfermagem do trabalho, porque eu sempre gostei da parte de ergonomia, e depois eu fiz a pós em dermatologia clínica, né? Eu sou enfermeiro dermatologista também, e há 4 anos atrás, quando eu fui convocado para as Olimpíadas, eu trabalhei nas Olimpíadas do Rio 2020 e verifiquei a quantidade de faltas de enfermeiro. Nós não tínhamos enfermeiros, tínhamos muitos fisioterapeutas, muitos médicos, muitos profissionais de educação física e outras. E cadê a enfermagem? A enfermagem não tinha, né? Isso daí eu já tinha identificado no PAN de 2007. Só que na Olimpíada de 2016 foi muito claro a falta de enfermeiros, né? Então eu tive uma imagem que rodou o mundo, né? Que foi a imagem Qual foi o seu diagnóstico? Por que essa ausência da categoria do profissional enfermeiro? Por 2 motivos. O primeiro, porque ninguém queria trabalhar de forma voluntária. Sim. Esse daí eu acho que foi um dos pontos preponderantes para a enfermagem não estar ali. E o segundo, porque o enfermeiro ele trabalha em 2, 3 lugares ao mesmo tempo. Então ele não teria também Disponibilidade. Não teriam disponibilidade. Para a gente ter um salário adequado, para a gente ter uma situação diferenciada, uma vida saudável, uma vida melhor, nós temos que trabalhar em 3, 4, 5, 6 lugares, dependendo da situação. Aí você fala, pô, 6 lugares? Eu já vi enfermeiro trabalhando em 6 lugares. Eu já trabalhei em 5, Deus me livre. 6, eu praticamente não dormia. Imagina esse ser, ele é o verdadeiro enfermeiro raiz, né? Verdadeiro enfermeiro. E aí, quando eu vi isso daí,
eu analisei esse ponto e resolvi fazer algo na área do esporte. Sim. Só que não tinha enfermagem do esporte. A enfermagem do esporte tem 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos, que o nosso Corém, o nosso COFEM legalizou. Nós temos a enfermagem do esporte mais a enfermeiro coaching, né? Então, só que quando eu fiz isso daí, não tinha. Então, eu tive que fazer uma pós em medicina do esporte e atividade física. Então, eu sou o único enfermeiro no Brasil a ter essa pós, né? Entendi. Que, por sinal, foi na Estácio de Sá. Eu estava falando aí da Estácio, foi feita na Estácio de Sá. Legal. E isso eu abri campus e comecei a mostrar que o enfermeiro, qual é a função do enfermeiro dentro do esporte? Eu não estou querendo pegar o espaço de ninguém, não estou querendo roubar o lugar de ninguém. Pelo contrário, eu estou querendo mostrar que há necessidade do enfermeiro. O enfermeiro tem o empoderamento, o enfermeiro tem a necessidade de fazer as coisas ali e somar com a equipe multidisciplinar. Nós temos o diagnóstico diferencial, né, do enfermeiro. Né? Vamos deixar uma coisa clara. Quem traça diagnóstico é médico. Isso aí é exclusivo do médico. Mas o enfermeiro tem o diagnóstico de enfermagem. Nós temos um diagnóstico diferencial. E também fazemos uma anamnese diferencial. Essa anamnese diferencial que faria com que, como se fosse uma triagem para os atletas serem levados ao caminho correto. Né? Destacando que existe o diagnóstico médico, mas existe o diagnóstico de enfermagem, né? São diagnósticos diferentes, que têm objetivos e propostas diferenciadas, mas que ambos os profissionais podem e devem e têm como atribuição o ato de diagnóstico, né? Só que a diferença é que o diagnóstico médico é traçado visando doenças ou alguma clínica, e o enfermeiro, porque quem não está aí, eu estou vendo que tem algumas pessoas que não são da área de saúde, só para vão entrar uma porção de gente que não é da área da saúde. Uhum. Sou professor universitário também, sei bem como é que é isso. Você dá aula onde, Diego? Atualmente eu não estou dando aula porque eu estou me destinando muito mais à luta pela enfermagem no esporte, então eu estou fazendo eu dei vamos dizer assim, um stopzinho nas aulas. Mas eu dei aula na Veiga de Almeida, já dei aula na Celso Lisboa, já dei aula na Unirio, o professor Fernando Porto me convidou para ser... legal. Fernando Porto é incrível. Pô, sem palavras para ele. Entrou na minha última live, eu fiquei tenso. Você fez live com ele? Não. Ele entrou eu estava fazendo uma live e ele entrou no meio. Que privilégio, prestígio. Pô, com certeza. Então, Diego, fala um pouquinho então dessa tua experiência aí como enfermeiro esportista. Né? O que você faz efetivamente? Qual é o impacto que você consegue provocar com a atuação como enfermeiro esportista? Vamos lá. A primeira coisa é o seguinte, a gente tem que fazer um diferencial para as pessoas entenderem que eu não estou realmente ocupando o espaço de ninguém. A primeira coisa que fala, o enfermeiro vai fazer o quê dentro do esporte? Né? Então, quando a gente faz a preparação dos atletas, por exemplo, amanhã eu vou assumir a diretoria do departamento de saúde do Esporte Clube, do Queimados Futebol Clube. Que legal, sucesso para ti. Fui convidado e o Queimados me chamou para isso. O que acontece? Mas o enfermeiro pode ser diretor do departamento de saúde? Pode. Departamento de saúde pode ser qualquer profissional de saúde que esteja ali. Né? Enfermeiro pode ser diretor de hospital, enfermeiro pode ser diretor de posto de saúde, enfermeiro pode ser, enfim, diretor como qualquer outro profissional de nível superior em saúde, né? Exatamente. Então, assim, e aí o que eu faço? Eu vou ser um gestor ali dentro e totalmente atuante, porque eu vou ter que ter muita noção de APH, né? Que é atendimento pré-hospitalar, quando a gente fala PH é o atendimento pré-hospitalar, para fazer todo um atendimento nos atletas que venham a se machucar. Que, no futebol, quais são as contusões? Contusão de pernas, né? Contusão de tornozelo, contusão de cabeça, né? Muita concussão cerebral. Então, temos que seguir protocolos, temos que ver um monte de coisas, fazer com que esses atletas daí
não sejam elevados a seu extremo. Juntamente com a equipe multidisciplinar, o enfermeiro vai estar ali o tempo todo fazendo uma anamnese. Você tem a atuação de um colega, de um profissional médico, fazendo a coordenação do cuidado. Você, como enfermeiro, faz a longitudinalidade do cuidado. Você vai monitorar o desdobramento do processo de cuidado do seu atleta, é isso, né? Isso. E isso em consonância com uma equipe multidisciplinar, acredito, fisioterapeuta, técnico de enfermagem, enfim, assistente social. O técnico de enfermagem ainda não está legalizado, vamos dizer assim, dentro do esporte. Não existe o técnico de enfermagem do esporte. É uma outra luta que a gente está tentando levar. Bom saber. Dependendo da situação, o que acontece? O técnico de enfermagem ele pode atuar de forma mais basal para que tenhamos uma tendência melhor para aquele atleta. Né? O técnico de enfermagem já faz isso no hospital, já faz isso nas casas de saúde, já faz isso nos postos de saúde, ele já faz o primeiro atendimento, como nós, e faz um diferencial, fazendo com que o nosso atendimento fique melhor e mais qualificado. Entendi. Né? Então, eu super concordo com você. Infelizmente, quando eu ouço determinadas coisas, Diego, eu sempre me coloquei muito contrário ao nosso conselho. E perceber que, como nos parlamentos municipais, estaduais, federal, nós também não temos o protagonismo do profissional enfermeiro, perceber que ainda existem espaços onde uma categoria de tanta relevância, de tanta importância como o profissional enfermeiro, a enfermagem, por tudo que a categoria representa, como ainda não estamos inseridos em alguns espaços. A fisioterapia, que é uma carreira incrível, ela é um braço da enfermagem. Ela está inserida dentro do espaço do esporte. Né? Então, eu acho que são discussões que precisam ser valorizadas, que precisam ser empoderadas, para que nós, cada vez mais, estejamos num contexto de inclusão de espaço, de valorização, de reconhecimento, por tudo que a classe representa. Né? A nutrição também é um braço da enfermagem, né? Historicamente, aí o que a gente escuta muito, quando o enfermeiro tem esse empoderamento todo, quando a gente consegue ter uma posição de destaque dentro da sociedade, como você já foi diretor de unidade, eu já fui diretor de outros clubes, de departamento de saúde, aí a pessoa que tem um pouco de ignorância no sentido literal da palavra, não de ser burra ou tal, de ignorar os fatos, de saber o que é um profissional enfermeiro, o que é um profissional médico, o que é um profissional fisioterapeuta, não sabe que todos eles vão caminhar no mesmo patamar, né? No ombro a ombro. Eles chegam e falam assim: ai, meu filho, que bom, você é tão inteligente, você vai estudar para ser médico? Né? A gente acaba ouvindo isso, mas aí a gente mostra que não, o médico vai trabalhar sim junto com a gente, o médico vai estar junto conosco. Isso está muito, muito enraizado em virtude da cultura brasileira. Todos os enfermeiros que conseguem se destacar exercendo as suas atividades de forma eficiente, eficaz, provocam resultados, impactos importantes, eles são interpretados como médicos. Ele não deixa de ser doutor, o enfermeiro é doutor, segundo a legislação, segundo a Constituição, todo e qualquer profissional de nível superior, ele deve ser tratado com o mesmo pronome de tratamento, no caso, doutor. Embora a categoria ela não faça questão, mas é um movimento que eu acredito necessário para que nós consigamos mostrar para a população que nós somos tão importantes quanto
qualquer um outro profissional de nível superior em saúde. Se o nutricionista ele é, em tão pouco tempo, reconhecido, fisioterapeuta, e eu agradeço, eu acho que isso é incrível, agradeço à população, a todos que reconhecem que não mais só o advogado, o engenheiro, o médico são doutores, e reconhecem todos os outros como uma parcela de um resultado final muito importante no processo do cuidado e provoca esse tratamento de pronome de tratamento, né? De doutor. Enfim, quem não tem vaidade, a gente que já passou dessa fase, a gente não se importa com isso. Mas eu acho que para a sociedade é um movimento importante para que elas tenham a clareza e o entendimento de que se trata de um profissional que merece muito respeito e tem um protagonismo importante no processo do cuidado, seja em todos os espaços. Agora, aí você destacando uma área que eu sequer conhecia, com colegas atuando na medicina do esporte e, enfim, atividade física. E além disso também, eu acho que além da gente já passou dessa fase, nossa categoria, nós temos uma categoria e subcategorias, né? Nós temos os técnicos e os auxiliares. Então, assim, eu acho que existe muito esse negócio. Beleza, eu posso ser chamado de doutor, você pode ser chamado de doutor, mas no meu caso, eu acho que você também pensa dessa forma. Claro, é uma coisa que conquistamos. Mas doutor é quem tem doutorado. Né? Então, assim, o médico, quando vem com isso daí, é o que eu sempre falo. A gente não tem como comparar também com a medicina, porque a medicina é uma profissão milenar. Nós temos 200 anos. Essa disputa não deve existir em nenhum campo, né? Isso só existe no meio de pessoas muito vaidosas. Exatamente, exatamente. O que eu acho é exatamente isso. Porque, assim, se for querer comparar medicina com enfermagem, realmente não tem o que comparar. Né? A medicina é uma profissão milenar, nós temos 200 anos, estamos buscando o nosso espaço e mostrando que o nosso espaço é tão importante quanto o do médico em 200 anos. Então, se for comparar dessa forma, nós... entendeu? Na verdade, a enfermagem é a profissão mais antiga que existe no mundo. Exato, exato. E eu concordo absolutamente com você que cada categoria complementa o processo do cuidado do paciente numa visão holística. E seja o técnico, seja o profissional enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, médico, todos nós somos uma parcela de um resultado final. Quando você percebe que essa equipe multidisciplinar, eu que falo muito de saúde pública e saúde da família, e que ajudei a implantar o núcleo de apoio à saúde da família, onde a gente precisa, dentro do NASF, trabalhar com vários profissionais de diversas categorias. É incrível como fica bem claro e perceptível a importância de caminhar juntos, né, de forma transversal com as demais categorias. O Diego, né, no meio dessa pandemia, você sofreu um impacto importante, né? Como é que você fez para se adaptar? Como é que a galera aí se adaptou no meio do esporte? Vamos lá. Com isolamento, com essas medidas domiciliares, enfim. Nós fazemos assessoria, eu tenho uma empresa de medicina esportiva, né? Eu acabei montando uma, que é a Medsport, então nós fazemos assessoria de alguns atletas. E nessa pandemia a gente, no início, não sabia muito o que fazer, como que era, o que estava acontecendo. Isso daí no mundo inteiro foi aquele boom, né? Então foi aquele negócio, lockdown em todo mundo, para todo mundo, não para todo mundo. Então criamos alguns protocolos de atendimento, né? Primeiro, que o nosso conselho registrou também a possibilidade de fazer o teleatendimento. Isso daí foi uma coisa muito importante. E a gente consegue fazer uma live, é muito legal, muito esclarecedora. Mas uma live são só 2 pessoas. O teleatendimento pode fazer até com 100 pessoas, 200 pessoas.
Então, isso é muito mais importante. A aula é feita assim, né? Então, com isso daí, fizemos alguns protocolos, só atendíamos lá no consultório os atletas que eram realmente necessários, necessidade absoluta de ser atendido, um atleta que estava em recuperação, um pós-cirúrgico, alguma coisa do gênero, que é necessário você fazer o atendimento ao atleta, e os outros a gente fazia atendimento de forma remota. Fazíamos, principalmente, nós temos o atleta que está falando aí com a gente, é o Marcelo Cardoso. Ele é atleta de paranatação, ele está lutando por índice olímpico, ele é atleta do Vasco da Gama e ficou parado. Nessa pandemia ainda o Vasco desativou o projeto do Paradesporto. Então ele ficou, entre aspas, sozinho. Então nossa equipe fez com que esse atleta continuasse a treinar e continuasse a fazer as coisas, ensinando ele protocolos, mostrando para ele como devem ser feitas as coisas. Isso eu estou falando de um para-atleta. Você sabe que na prefeitura a quantidade de queixas em que a gente recebe com relação às pessoas com deficiência. Então, assim, ele... Pode falar. Nós, a Umbra, a Tatame, apoiam aí um atleta que é um atleta para... Me ajuda aí. Não tem para. O atleta, quando ele é deficiente, ele tem uma outra nomenclatura, não tem? Para-atleta. Para-atleta. Obrigado. Que é o Léo Saci. Léo Saci é um jovem com uma história incrível. Eu era diretor do posto de saúde do Caju. Uma vez atendendo ele no consultório, ele referiu uma dor no joelho. E junto com toda a equipe da nossa equipe do CMS Fernando Antônio Braga Lopes, solicitamos exames para investigar, descobrimos um tumor no joelho. Ele precisou ser submetido a uma amputação de membro inferior direito e não se rebaixou, não desistiu, não permitiu que esse susto dominasse a vida e fizesse ele parar de sonhar. E hoje ele o Marquinhos pode falar um pouco, ele é um dos caras que vem se destacando no jiu-jitsu de forma incrível. Fizemos uma matéria com ele ontem, ele tinha tanta medalha no pescoço que eu perguntei para ele se ele não tinha uma cervicalgia, uma dor na cervical, porque ele andava com o pescoço quase no externo, encostado no externo. Então, existem de fato diversos atletas, para-atletas, e de fato corroboro com a sua afirmação da falta de apoio, de incentivo, seja, enfim, de todos os níveis de políticas para esse público. Estou falando, no caso, você da prefeitura, porque você está mais próximo, né? Você escuta mais. Mas isso daí é um contexto mundial, tá? Não existe... Eu já viajei com atletas, com para-atletas para outros países e eu já conheço outros países e eu sempre verifico a questão de acessibilidade. Seja na Europa, seja nos Estados Unidos, que são países de primeiro mundo, lá também tem falta de acessibilidade, lá também tem problema, não é só aqui, né? Então é muito fácil a gente sempre julgar só onde a gente está, mas não, é no mundo inteiro. E assim, esse atleta, o Marcelo Cardoso, ele continuou, ele mudou a estrutura física dele inteira graças à pandemia e a gente está continuando a fazer um trabalho com ele, né? Nós temos uma equipe multidisciplinar fazendo o atendimento a ele e eu implementando todos os protocolos desejáveis e necessários segundo a OMS, segundo a Prefeitura do Rio, segundo ao Governo do Estado e segundo ao Governo Federal. Então, esses protocolos, quem faz somos nós, enfermeiros, né? Nós é que implementamos esses protocolos, que verificamos toda a parte de
estrutura física do jogador, do atleta ou do paratleta, não importa. Não é à toa que eu falei lá no início, eu fiz enfermagem do trabalho, então eu faço toda a parte de ergonomia. Ergonomia é uma área também que o enfermeiro quase não atua. Então você lidar com O Diego, seu currículo é incrível, né? Você enfermeiro dermatológico, você cuida da pele dos seus atletas, você diz se ele tem aptidão para exercer ou não a atividade como atleta, porque você é enfermeiro do trabalho, então tem essa expertise de ter um olhar de uma avaliação física mais eficiente para saber se esse atleta dispõe de atributos saudáveis, né? Se ele está efetivamente saudável para atuar. Você cuida deles se eles apresentarem uma complexidade maior, porque você também tem uma formação em terapia intensiva. Ou seja, você é um faz-tudo. Te contratar é vantajoso, hein? Porque se deixar, você faz tudo e já daqui com o seu currículo a gente já eliminou três profissionais. Joga tudo no teus peitos. A gente tenta fazer da melhor forma possível, né? Porque se falar de forma solta, eu tenho pós-graduação em CTI, enfermagem do trabalho, dermatologia e medicina do esporte. Se botar de forma solta, as pessoas não vão conseguir realmente entender. Sim. Mas uma tem tudo a ver com a outra, né? O meu olhar dentro de campo, e além de tudo, eu sou ex-atleta. Então, assim, eu sou ex-atleta que eu consigo ver todo o gestual. Você era atleta de? Eu era de ginástica olímpica, vôlei e cheguei a disputar campeonatos também. E futebol, né? A gente sempre jogou, né? Que legal. Quero agradecer aí a nossa professora, a doutora Tirrell, nossa queridona, se faz presente aí em mais uma das nossas lives. Ela estava com a doutora Carolina, que também é uma enfermeira com uma trajetória super bacana. Eu estava há poucos assistindo a live das duas. Um beijo para a doutora Tirrell, um beijo para a doutora Carolina, que também entrou. E a doutora Renata também está aí conosco. Enfim. E falando um pouco de futebol, eu era obeso, tá, Diego? Eu fiz bariátrica há 5 anos. Hoje eu tenho um corpo um pouco melhor, mais atlético. Perdi 50 quilos, mas fugia do esporte. Eu tenho um irmão gêmeo, o Paulo. Paulo foi federado por diversos times de futebol. Falando de futebol, qual é a sua opinião aí acerca desse retorno do futebol? Tem muita gente, uma galera grande aí perguntando a respeito. Lá pelo Facebook também. Então, o retorno ao futebol ele tem que ser feito de forma bem cautelosa. Tá? Nós estamos vendo que a curva realmente está diminuindo. Tá? A curva ela é uma curva simples que tá se tornando, está voltando a ser aquela curva simples inicial. Aí vão falar, pô, mas o número de pessoas contaminadas está aumentando. Claro, nós estamos fazendo mais testes. Diego, qual é seu time? Qual é seu time? Eu não posso falar. Não pode, né? A melhor diretora de escola municipal e a mais antiga da rede está aqui acompanhando a gente. Professora Cristina Negreiros. Tem mais de 30 anos dirigindo a mesma escola municipal, Esperidião Rosa. Ela é tricolor doente. Doente. Conhecemos todo o departamento médico lá do Fluminense. Eu já fui agraciado com uma camisa toda autografada do Fluminense também, dos jogadores que a gente tratava. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande pelo Fluminense porque meu pai e meu avô eram tricolores. Né? A pessoa não pode ser tudo de bom, né? Ela tem 99 milhões de atributos bacanas, né? Uma mulher que eu admiro, mas não é flamenguista, é fluminense. Enfim, continuo respeitando e admirando, amando demais
essa guerreira que luta o bom combate diariamente para transformar a educação do nosso município. Tricolor de coração. Levando para a pergunta que você me fez, do Flamengo e Desculpas. Fluminense. Sem problema. O Flamengo ele está muito a favor de voltar ao futebol e voltar em nível como já estava antes da pandemia. E o Fluminense está totalmente contra voltar ao futebol, né? E a não concretização do campeonato. A diferença é o seguinte: o Flamengo ele tem uma estrutura em que o doutor Tanuri, né, que é o médico responsável pelo Flamengo, ele fez uma situação no Flamengo muito, muito interessante e é um protocolo que eu acho muito válido, juntamente com o doutor Rodrigo Furtado do Vasco, que se juntaram. Olha que interessante, Flamengo e Vasco se juntaram para fazer um polo diferenciado, fazer com que isso que aconteceu. O Flamengo voltou em alto nível, o Vasco voltou em alto nível e o Botafogo e o Fluminense não queriam voltar. Porém, o Botafogo conseguiu voltar em alto nível e o Fluminense não. Só por uma questão de protocolos. Eles não fizeram os protocolos em que, não vou dizer que não são adequados, pelo contrário, todos os protocolos foram adequados, todos os protocolos não infringiram nenhuma regra, nenhum protocolo. Só o Fluminense e o Botafogo eles demoraram ao retorno aos treinamentos. Então, assim, tem que ter muita cautela nesse sentido. O que o nosso prefeito Marcelo Crivella falou essa semana com relação ao retorno aos torcedores nos estádios, eu acho até de forma válida, até porque ele está botando 1/3 da capacidade. Por exemplo, São Januário tem capacidade para 21 mil pessoas, vai botar 7 mil pessoas. Maracanã tem 60 mil pessoas, vai botar, se não me engano, 20 mil pessoas. Exato. E assim, vai botar o distanciamento, vai fazer todo o protocolo e antes de entrar no estádio vai ter todo aquele protocolo de aferição de temperatura, aferição ou seja, higienização das mãos, isso tudo. Então, eu acho válido a gente fazer essa tentativa de retorno de forma adequada. E acho válido o que o prefeito Marcelo Crivella falou também. Não fez em nenhum mundo. Por que não pode ser aqui o primeiro lugar do mundo a fazer a tentativa? Diego, as nossas decisões enquanto prefeitura, elas estão baseadas nos guidelines e num grupo de pessoas que estudam o contexto epidemiológico e sanitário na nossa cidade. Lamentavelmente, querem comparar, saúde pública não se faz de forma horizontalizada. A gente precisa entender que a Bahia não é o Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro não é um Tocantins, que São Paulo não é um outro estado que tem diferenças sociais, enfim. Os estados são diferentes. Não dá para impor as mesmas medidas. Igual a eleição é algo que tem que ser decidido a nível... Porque está na Constituição, vai ter que mudar a Constituição. Mas no contexto pandêmico, a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro vem adotando medidas de afrouxamento, mas sempre avaliando se a curva vai ser afetada ou não. Então, isso vem sendo feito com muita cautela. É necessário expor que sem dinheiro não se faz gestão, ao mesmo tempo que nós queremos proteger a saúde, ela não está em segundo nem em terceiro lugar, ela está predominantemente em primeiro lugar, e isso é indiscutível pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, mas as pessoas precisam sobreviver. E nós não podemos deixar de ter pessoas deixando de morrer de Covid, mas morrendo por miséria e de fome. Então, as medidas que vão sendo adotadas ao longo do mês de julho até o início de agosto, já iniciaram no mês de junho e se estende até agosto, elas são medidas que vêm sendo monitoradas a todo momento pelo nosso gabinete de crise. Tá? Então, é um avanço, mas é um teste. Podemos, num segundo momento, avaliar se vamos continuar com a abertura do estádio
ou não. Mas o desejo do prefeito Marcelo Crivella é o desejo de todos nós, que nós tenhamos o retorno das nossas vidas dentro dos padrões de normalidade, né? Que possamos voltar à Né? vida normal, mesmo É, com as novo medidas de normal. precauções, com máscara, com a luva, com álcool 70, enfim. Mas já é o ponto de partida. Sim. E assim, esse retorno ao esporte, não só o futebol, que é o futebol ele traz massa de pessoas, né? Traz aquela grande quantidade de pessoas aglomeradas e tudo mais. Então, assim, esse retorno ao esporte, eu acho muito válido e salutar, porque as pessoas já estão começando também a ficar doentes em casa. Sim. Nossa, a alteração de saúde mental cresceu até dizer chega. O que tem de gente que me liga me pedindo consulta com psiquiatra, com psicólogo, ansiolítico, psicotrópico, Deus me livre. Eu mando todo mundo fazer uma atividade física isolada, se alimentar bem, fazer a higiene do sono. Depois que eu aprendi que a atividade física transforma, de fato, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa vida, ela está sempre nas minhas prescrições. Eu, quando atendo um paciente diabético, hipertenso, que lá é a metformina, 2 é isso, 3 é aquilo, o 4 é dieta, o 5º é atividade física. Tem que estar no papel, para ele saber que está prescrito e que o paciente precisa entender que, para o processo do cuidado, a atividade física é de extrema relevância. Sim, para tudo, para tudo. Não só para doenças, como para prevenção de doenças. A promoção de saúde. Exato. Você quando está falando da atividade física, seja ela um andar, seja ela uma corrida, seja ela uma prática de futebol, de vôlei, seja ela qualquer uma natação, ou que seja assim, essas atividades são sempre benéficas. Claro, também vamos levar em consideração também que existem excessos. Aquela pessoa que vai para a academia para treinar de manhã, de tarde, de noite, também o excesso também não é legal. Nada em excesso é bom. Né? Então, Diego, vou pedir para a doutora Tirrell, se quiser encaminhar, nossa professora, minha professora que eu amo, querida, admiro demais, se quiser encaminhar uma pergunta para o nosso participante de hoje, enfermeiro intensivista, pós-graduado em Medicina do Esporte e Atividade Física, enfermeiro do trabalho, professora Tirrell, doutora Renata, aos nossos colegas aí, fiquem à vontade, tá? Participem aqui conosco. Mas você ouviu? A professora Tirrell também foi minha professora na Unirio. Ai, a Tirrell deu aula para todo mundo, né? A professora Tirrell é um ícone da enfermagem. Na live que nós fizemos, ultrapassamos 1.000 pessoas no Facebook. Eu fiquei extremamente feliz, porque é bacana demais. Primeiro perceber, eu completei 34 anos de idade. Como a vida passou rápido. Como eu me formei muito cedo. E como eu já fiz tanta coisa em tão pouco tempo. E hoje, aos 34 anos de idade, poder trocar uma ideia com uma professora, com colegas de anos. Enfim, eu acho... isso me traz reflexões pessoais para a vida. Enfim, Diego, qual é o maior impacto que você destaca em relação a essa pandemia no contexto do esporte? Qual foi o maior impacto? Foi a suspensão geral das atividades? O que você acha? Eu acho assim, eu acho que um novo normal, né, agora que a gente está falando, vai ser bem complicado. Numa preleção que a gente estava fazendo na segunda-feira ontem, eu falei isso. Vou levar para o futebol e depois eu vou falar do esporte em geral. Para o futebol, todos os clubes vão ter o mesmo problema: ritmo de jogo e tempo de bola. Mas o que não pode acontecer são os atletas chegarem lá gordos ou chegarem lá sem condição física. A condição física tem que estar. Ele pode fazer isso em casa. Tá? Então, o conceito de atividade física, o conceito de conscientização corporal dele, isso aí não pode se perder. Mas atividade física em conjunto, sim, isso daí
deu uma parada e nós, como seres humanos, nós vamos ter que nos readaptar àquilo ali. Sim. No esporte geral, por exemplo, na natação com o Marcelo Cardoso, nós fazemos todo o treinamento que não pode ser na água. Então, olha só que coisa interessante. E E mesmo qual, assim, qual ele foi a tá, estratégia adotada? a estratégia é fazer a consciência corporal dele toda do nado. Ele faz o nado dele todo fora da água para quando ele entrar na água ser uma coisa muito mais tranquila, ser uma coisa mais valiosa para ele. Né? Então, que aí ele vai ter a gravidade, ele vai ter o empuxo da água, ele vai ter todo um cálculo ali que vai ser feito, mas para isso nós melhoramos a qualidade de massa muscular dele. Né? Botamos, o nutricionista atuou ali, o enfermeiro atuou, o fisioterapeuta atuou, o educador físico atuou, para fazer com que a massa muscular dele melhorasse, para ele, quando entrasse na água, isso daí serviu para muitos esportes. Os atletas melhorarem a sua qualidade física e principalmente a sua qualidade mental, para quando ele for atingir o esporte, atuar no esporte novamente, ele voltar de forma mais forte. Manter o condicionamento é importante, né? A gente, Eduardo, hoje apontou uma pessoa de porte atlético que apresentava alteração metabólica, ganho de peso, né? Todos nós. Doutora Grace, grande beijo. Volta logo da Bahia, que nós estamos com saudade. A nossa professora, enfim, vou concluir. Manter o condicionamento físico é extremamente importante. A professora perguntou se é caminhar ou correr. A professora Cristina perguntou aqui, caminhar ou correr? Pois é. Vamos lá. O correr, só quando você já tiver um acompanhamento. Você não pode começar a correr sem nenhum acompanhamento. E aí o acompanhamento seria legal você ter um acompanhamento não só do enfermeiro para te orientar, mas principalmente do educador físico. O educador físico tem que estar do seu lado para fazer esse acompanhamento para você deixar de andar e começar a correr. Tá? Isso é muito importante, a gente ter a nossa equipe multidisciplinar sempre atuante juntos. Né? Nós vamos sempre atuar de forma coesa. Né? Tem um monte de perguntas aí que eu... Tem uma porção de perguntas. A nossa professora Tirel dizendo a importância ética de nós exercermos as nossas atividades, destacando, de fato, aquilo que nós construímos na nossa vida acadêmica, o que todos nós compartilhamos e concordamos absolutamente. Enfim, aprendemos com a senhora, professora Tirel. Gratidão pela participação mais uma vez. Diego, a gente percebe que a atividade esportiva pela rede privada, seja nas academias, nas escolas, elas são mais qualitativas. Você que tem uma vida pautada no esporte, eu como gestor público, o que você apresentaria como proposta para fortalecer e empoderar ainda mais o nosso ensino fundamental, enfim? Porque são disciplinas importantes, educação física nas nossas escolas. Qual seria a sua proposta? Eu acredito que a proposta da educação física ela é muito válida, só que em algum momento se perdeu. Uhum. Né? Não pelos profissionais que estão atuando ali, mas se perdeu de forma natural. Né? Eu vejo muito, você falou que antigamente você era obeso, né? E você fez uma intervenção cirúrgica, uma gastroplastia. E aí você, depois dessa bariátrica, você viu que a atividade física é necessária. É para manter, senão... A minha irmã também foi submetida ao mesmo procedimento que eu, e ela perdeu 30, ganhou 35. Não, e aí eu te pergunto, quando você estava na época de obeso, na época de faculdade ou na época de colégio, você já era obeso? Já,
Eu operei com 27 anos de idade. Quando eu E, cheguei a 130 quilos. e quantas pessoas, quantos profissionais de saúde ou de educação física foram falar com você que se você fizesse atividade física, você iria melhorar a sua qualidade de vida? Quantas pessoas mostraram para você qual ganho que você ia ter? E eu não estou falando da atividade física de ficar queimando energia, não, não. Fazer uma atividade física regular, andar meia horinha, fazer alguma coisa do gênero. Quantos profissionais foram atrás de você falar isso? É, Isso eu estou dando exemplo de uma pessoa que era obesa. Imagina quantas pessoas estão ali no primeiro, no segundo grau, né? No fundamental e no ensino médio, que podem mudar a sua vida só fazendo uma pequena atividade física. Isso verdade. daí, eu acho que a minha proposta seria isso. Transformar essas pessoas, não é ser aquele cara chato, não. É mostrar para ele que aquilo ali vai fazer a vida dele melhorar, vai fazer ele ter mais disposição, vai fazer ele ficar com um corpo legal, vai fazer ele. São muitas coisas. Agora, uma coisa que fique bem claro: a pessoa está obesa, a pessoa está gorda, né? Que a pessoa. Eu acho pior falar que a pessoa é cheinha, não. A pessoa é gorda, obesa, né? O termo é exatamente esse. Não quer dizer que ela não esteja com suas taxas erradas, Sim. Nossa, a gente entendeu? atende diversos pacientes que a gente fica até abismado, vai pedir crente que vai diagnosticar uma dislipidemia moderada, grave, assim, o gordinho tem nada. Mas eu operei porque eu era imenso de gordo e ficando hipertenso, insulinemia, enfim. Eu quero dizer para o mulatinho que toda live entra para me sacanear, que na próxima live eu vou bloquear ele, tá? Parar de me sacanear, esse bobão. André, depois você me diz que é esse mulatinho aí, vou pegar ele. O Diego, a Cristina, ela está aqui como uma servidora de carreira da Secretaria Municipal. João Jesus é um atleta de power soccer lá no interior de São Paulo, que ele foi, eu não me lembro agora qual é a deficiência dele, mas ele tem os ossos e ele é todo enrijecido, e deram para ele 16 anos de idade. Deram para ele 12 anos de idade. Ele está com 19 anos e vencendo tudo e todos, contra tudo e contra todos. Ele é uma inspiração para muita gente e é uma pessoa que eu nunca vi falar mal de ninguém ou fazer mal a alguém. Tá? Só desculpa te cortar aí, Pablo. Ah, não, que bom, né? Falar de pessoas de bem eu sempre faço questão de destacar pessoas de bem, porque, queridão, infelizmente, graças a Deus, a gente é rodeado de gente do bem, mas tem muita gente do mal, enfim, que aparece nos nossos caminhos. Enfim, sempre vale destacar a importância de pessoas aí. Enfim, Diego, a professora Cristina, que é a diretora de uma escola municipal, ela diz que a gente precisa avançar, qualificar, enfim, melhorar o ensino no que tange ao contexto da educação física. Eu acho que é uma discussão importante que a gente deve construir com a secretária de saúde, que é uma secretária sempre muito aberta a discussões. De fato, eu não acompanho de perto essa atividade, né, da questão escolar, da atuação desse profissional nas escolas, mas vou passar a ter um olhar mais carinhoso. Você foi proveniente da rede pública de ensino, igual a mim? Sim. Muito bom. Você estudou aonde? Colégio Militar do Rio de Janeiro. Ah, que legal. Muito bom. Aí hoje eu estou Qual bairro? rebelde. Qual bairro que você morava? Eu morava na Tijuca na época. Tijucano. Tijucano é sempre bom.
Gente boa pra caramba, tijucano e quem mora na Tijuca, no Grajaú, é sempre bom sujeito. Tirando Com algumas certeza. pessoas que estão aí no governo, mas enfim, não vamos tocar nesse contexto, não. É... Ah, professora Tirrea, mais uma vez, um grande beijo. Diego, faltam 5 minutos para a gente encerrar a nossa live. De fato, tem dias que a gente está bem exaurido, porque os dias são diferentes, tem dias que são mais tranquilos, outros que são mais pesados. Essa live, de fato, me ajudou a ficar mais tranquilo. Eu acho que eu consegui liberar mais ocitocina, endorfina e deixei o cortisol de lado e me sinto bem mais tranquilo. É sempre muito importante falar da prática da atividade física. Eu queria que eu sempre peço para os meus colegas que têm consultório, que prestam consultorias, para deixar o registro, porque isso fica viralizando no Facebook, depois no Instagram. Como é que as pessoas têm acesso ao doutor enfermeiro Diego Tuber, que tem aí esse trabalho bacana, super bacana, na medicina do esporte e atividade física? Então, vamos lá. Podem me achar tanto pelo meu perfil do Instagram, que eu estou sempre olhando, podem me mandar direct, podem me mandar perguntas. Eu vou tentar, ao máximo, responder o que eu sei, o que está dentro da nossa categoria. O que eu não souber, ou o que eu souber, mas terei que entrar em outra categoria, eu vou direcionar ao profissional responsável, tá? Mas podem vir comigo no Instagram. Podem entrar no e-mail. O meu e-mail é diegotuber@yahoo.com.br e também podem entrar no Instagram da MedSport, que tá aqui, é Medsport. med_esporte_RJ, tá? Podem entrar lá sem problema nenhum, também no direct. E o e-mail da MedSport é medsport@gmail.com, tá? Super E bacana. assim, Aí, a eu Camila já gostaria. está dando destaque. Camila, que é minha namorada, minha sócia também lá na Ah, empresa. super bacana. E assim, eu gostaria de pegar esse tempo também para agradecer você, tá? Pela live, pela sua disponibilidade de estar aqui deixando a gente falar, porque realmente estamos querendo mostrar para o mundo que a enfermagem do esporte ela existe e ela é 100% atuante. Então, assim, temos que mostrar cada vez mais o empoderamento do enfermeiro, como e até onde podemos chegar, né? Essa é a proposta. Diego, a gente tem um grupo importante de enfermeiros, a professora Tirrell faz parte dele, a doutora Nádia, que é a nossa vice-presidente do COFEM, Aham. o nosso presidente Manuel, a doutora Dani Besley, a doutora Sabrina, são pessoas com uma vida pautada na luta pela valorização e pelo respeito do profissional enfermeiro, que nos acompanham e que vão absolutamente caminhar conosco para que nós consigamos cada vez mais alcançar o respeito e a dignificação da nossa categoria, que é o que a gente tem como pauta de trabalho, né? Então, nós temos um grupo hoje de profissionais enfermeiros com uma trajetória incrível. Eu fui convidado aí, enfim, estou meio de intrusão, mas em busca dessa valorização. Eu quero aqui deixar o meu agradecimento, desejar sucesso, que esse retorno às atividades físicas possam te ajudar, que você continue fazendo a diferença na vida dos atletas e das pessoas que acreditam no seu trabalho, que te procuram. E quero me colocar à disposição para o que eu puder contribuir. Temos aí quase 20 mil pessoas acompanhando a gente no Instagram. Vamos divulgar o seu trabalho, manda aí o material. Estamos juntos aí lutando bom combate. E não esquecendo nunca, aproveitando que somos dois enfermeiros, nunca esquecer
E no final de tudo, Usa máscara, lavar as mãos e um beijo lavar para Mulatinho.